Boa tarde, alunos do 7º C e D Vespertino. Aqui é a Pro Paula, de Língua Portuguesa, né? Vamos dar início à nossa primeira aula virtual. Sejam muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos felizes, tá? Em nossa primeira aula, nós iremos tá fazendo uma revisão do que nós já vimos nesta primeira unidade, tá? Nós iremos falar sobre sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos. Vamos lá? Começando com o nosso projeto Santa Luz em Rede, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, né? Com o objetivo de continuar desenvolvendo as habilidades de aprendizagem de vocês e também com o objetivo de retomar o nosso contato, né? Contato aluno, professor, direção da escola e por aí. Primeira aula de língua portuguesa, 7º ano. Significação das palavras. As palavras têm uma significação, né? Tem um significado dentro da oração de acordo com o contexto que está ali descrito. Iremos começar então por sinônimos e antônimos. O que são sinônimos e antônimos? Palavras sinônimas. São sinônimas às palavras que têm significado equivalente ou semelhante. Não há sinônimos perfeitos. É preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. Então, o que é que são palavras sinônimas? São palavras que têm um significado semelhante ou significado parecido, né? São palavras parecidas na sua significação, certo? E não há sinônimos perfeitos. Aí nós temos alguns exemplos aí de sinônimos perfeitos. Bonito, né? Sinônimo de bonito, belo. Alfabeto, abecedário. Após, depois. Léxico, vocabulário. E sinônimos imperfeitos: impaciente é sinônimo de ansioso, obeso é sinônimo de gordo, alegre é sinônimo de feliz e feio é sinônimo de horrível. Mais alguns exemplos de palavras sinônimas. Fiel é uma palavra semelhante a leal. Oferecer é sinônimo de dar ou dedicar. Oferta é o mesmo que dádiva ou donativo. Alegre é o mesmo que satisfeito, contente, né, feliz. Tristeza é o mesmo que melancolia. Alto é o mesmo que elevado. Belo é sinônimo de bonito e lindo. E construir, sinônimo de edificar. Uso de sinônimos em algumas frases. Eu moro em Alto Alegre. Eu resido em Alto Alegre. Então, a palavra morar e a palavra residir são palavras sinônimas, são verbos, né? Mas que têm um significado parecido, semelhante. Então, são sinônimas. No outro exemplo, nós temos: o professor apareceu de repente. O professor surgiu de repente. Então, eu posso trocar aí o verbo aparecer pelo verbo surgir, que não vai atrapalhar em nada, né, no contexto, no significado da oração. Então, apareceu e surgiu são sinônimos dentro dessas frases aí. E o último exemplo: Francisca quer muito passar no seletivo. Francisca deseja muito passar no seletivo. Então, aí nós temos como sinônimos quer e deseja, e são palavras que têm um significado semelhante, parecido. Agora iremos ver as palavras antônimas. São antônimas as palavras que se opõem pelo significado. Não há antônimos perfeitos. Todos os antônimos são imperfeitos. No caso dos sinônimos, existem os sinônimos perfeitos, como eu já falei anteriormente, e os sinônimos imperfeitos. Mas, para os antônimos, não existem antônimos perfeitos. Aí nós temos exemplo aí nessa imagem aí:
um exemplo de antônimo, né? Alto, magro, né? Ou alto, baixo, perdão. Então, são palavras opostas, são palavras que têm significados diferentes, contrários. Veremos agora alguns exemplos de antônimos. Gordo é o contrário de magro, então é o antônimo de magro. Amor é o oposto de ódio. Construir é o oposto de destruir. Dar é o contrário de tirar. Fiel é o oposto de infiel. Leal, quem não é leal, é desleal. Perto, quem não mora perto, mora longe. E por último, último exemplo de antônimo, riqueza é o oposto de pobreza. Uso de antônimos nas frases. Conheci uma senhora simpática. Conheci uma senhora antipática. Então aí nós temos exemplos, né, de palavras contrárias, que têm significados diferentes. Simpática e antipática, né, são palavras opostas, por isso são sinônimas. Ou antônimas, perdão, gente. O lutador é forte, o lutador é fraco. Então aí nós temos duas palavras contrárias, opostas, que é forte, que são forte e fraco. Então são duas palavras antônimas. E no último exemplo, meu irmão abriu a garrafa térmica. Eu posso trocar aí pela palavra fechou, que vai estar dando o contrário, né? Meu irmão fechou a garrafa térmica. Ou seja, palavras opostas, palavras antônimas. Agora nós iremos ver os hiperônimos e hipônimos. O que são hiperônimos e hipônimos? São palavras que se relacionam pelo sentido num dado contexto, numa dada situação. Voltando aqui eu tenho um exemplozinho de palavras hiperônimas e hipônimas, inclusive está acentuado errado, porque nesse caso aí essa imagem não é uma imagem retirada aqui do Brasil, né? Provavelmente está em espanhol, alguma outra língua que não é a língua portuguesa, só para justificar esse uso errado aí dos acentos. Bom, então hiperônimos e hipônimos são palavras que pertencem ao mesmo grupo semântico, ao mesmo grupo de sentido, né? Num dado contexto, numa dada situação dentro do texto, dentro da oração. Vamos ver primeiro o que significa hipônimos. Hipônimo é a palavra cujo sentido está incluído em outro sentido, né, mais amplo. Assim, rosas é hipônimo de flores. Hiperônimos é a palavra de sentido mais amplo que inclui outra de sentido mais específico. Assim, flores é hiperônimo de rosas. Aí nós temos as diferenças entre hiperônimos e hipônimos. No caso do hiperônimo, são palavras que possuem significado genérico. Exemplo, flor é hiperônimo de orquídea. E hipônimos são palavras que possuem significado específico. Por exemplo, jatobá é um hipônimo de árvore. Então, para a gente entender um pouquinho aí, que é um pouco confuso essa questão das diferenças entre hiperônimos e hipônimos, basta a gente pensar o seguinte, que os hiperônimos, são palavras que apresentam um sentido, como está dizendo aí, um sentido genérico, é um sentido mais geral em relação a outras palavras de significado mais específico, mais restrito. Então, por exemplo, a partir da palavra árvore, né, que é uma palavra de sentido geral, mais genérico, eu posso ter rosa, laranjeira, que mais? Mangueira, né? Então, a palavra árvore, que é do sentido mais genérico, mais geral, é uma palavra hiperônima. E as palavras que são formadas a partir desta palavra, né, que tem uma, digamos assim, uma família e tem um significado mais específico, né, mais restrito em relação aos hiperônimos, são os hipônimos, como eu falei aí, laranjeira, mangueira, né, flor, né, são palavras hipônimas.
Flor não, rosa, no caso, tá? Posso citar aí mais um exemplo. Por exemplo, um mamífero. Temos vários mamíferos, né? Vaca, o próprio homem é um mamífero, um animal mamífero, né? Carneiro, gato, cachorro. Então, mamífero, que é a classe, né, de palavra, é um nome mais genérico, mais geral, né? Então, por ser um nome mais genérico, uma palavra mais genérica, mamífero é um hiperônimo. Já as palavras que são formadas, né, que são mais específicas, que vêm dessa classe, como eu citei, homem, gato, cachorro, baleia, né, que é outro, mais um animal mamífero, são palavras hipônimas. Vejamos mais alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Aqui nós temos meios de transporte. Carro, né, aí está errado, né? Ônibus, metrô, comboio, avião, tá? Então nós temos aí, qual é a palavra de sentido mais amplo aí, mais geral? São os meios de transporte, né? E quais são as palavras que são têm um significado mais restrito, mais específico? Carro, metrô, comboio, avião, né? Então as palavras carro, metrô, comboio, avião são hipônimas. E meio de transporte, que é um sentido mais geral da palavra, é um hiperônimo. No outro exemplo, nós temos o hiperônimo animal e um exemplo de um animal que é o gato. Então, o gato vai ser hipônimo por ser mais específico. Gato, cachorro, coelho, tamanduá, né, são nomes mais específicos e que estão ligados à palavra que tem um significado maior, mais geral, mais amplo, que é animal. Então, o que é mais amplo, tem um significado maior, mais amplo, é o hiperônimo. No caso aí, animal hiperônimo e gato é um hipônimo. Mais um exemplo, nós temos aí exemplo de hiperônimo. A palavra esporte, que a gente pode deslanchar aí, que esporte é uma palavra que tem um significado maior, né, mais amplo, em relação a outras palavras. E a partir da palavra esporte, nós podemos formar aí hipônimas, né, como natação, judô, futebol, né, voleibol, handebol. Todos os tipos de esporte serão, então, esportes mais específicos, então serão palavras hipônimas. Mais alguns exemplos. Hiperônimos de insetos, né? Nós temos aí a palavra insetos, que é hiperônimo, e quais são esses insetos? Borboleta, mosca, mosquito, muriçoca, né? Então, esses insetos são palavras mais específicas, então são exemplos de hipônimos. Mais um exemplo e o último, como hiperônimo aí nós temos ave, né? Que é a palavra mais geral, e a partir da palavra ave nós temos aí os hipônimos, né? Tentilhão, que é um tipo de ave, rouxinol, pardal e gaivota, tá? Então, retomando, hiperônimo, ave, porque é uma palavra que tem um sentido mais geral, mais amplo. E gaivota, pardal, rouxinol e tentilhão são exemplos de palavras hipônimas, porque são palavras que têm um sentido mais restrito, mais específico em relação ao hiperônimo ave. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido aí. Só foi uma retomada desse conteúdo. Nós temos aí 3 questões que vocês irão copiar no caderno de vocês, tá? A primeira e a segunda questão, vão copiar essas questões, se referem apenas a sinônimos e antônimos, então estão bem facinhas. As outras questões eu passo depois, tá? Vocês vão colocar no caderninho de vocês, colocar o cabeçalho direitinho, bonitinho, fotografa e me envia, certo? Aí a terceira questão. Bom, para essa primeira aula eu vou deixar essa mensagem para vocês, como nós estamos atravessando um momento muito difícil, com esse isolamento social, né, com esse distanciamento por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu
digo a vocês que não tenham medo, tenham fé. Que fé é uma palavrinha pequena, mas que tem muito significado, é muito importante. Então, alimentem sempre a fé de vocês, busquem a Deus, não percam jamais a esperança de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, certo? Obrigado por nos assistir. Até a próxima aula. Abraços virtuais, já que nós não podemos nos abraçar pessoalmente, né? E fiquem em casa, tá? Não saiam. Procurem se cuidar e cuidar das pessoas que vocês gostam, certo? Aí os créditos para Paula. Aí tem meus contatos, quem quiser me adicionar lá no Facebook, no Instagram, certo? Tem meu e-mail, meu blog. Então, até a próxima, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar lá no grupo, certo? Fiquem em paz. Até a próxima aula. Tchau.